começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. TRT ingressa no Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho no estado de Goiás. Conhecer as causas e fenômenos que levam ao acidente de trabalho pode ser um grande desafio para a prevenção. Veja ainda a entrevista com o superintendente do Trabalho e Emprego em Goiás, que fala sobre a atuação do órgão no combate ao trabalho degradante e aos acidentes de trabalho no Brasil. Durante o 8º Seminário sobre Saúde e Segurança no Trabalho, realizado no dia 27 de abril, véspera do Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes de trabalho, o TRT assinou o termo de ingresso no Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. O Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás tem como objetivo disseminar boas práticas em relação ao trabalho seguro e alertar sobre riscos a que são submetidos alguns trabalhadores no desempenho cotidiano de suas atividades. É o que explica o procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho de Goiás e coordenador do Fórum, Januário Justino. O Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás, ele é um órgão colegiado, consistente de órgãos públicos e entidades privadas, compromissada com a área de segurança e saúde no trabalho do Estado. Ele visa deliberar, através de suas reuniões, e proceder em encaminhamento, pedido de denúncia, representação em causas relacionadas ao meio ambiente de trabalho, que envolve os acidentes de trabalho e os acidentes decorrentes da saúde ocupacional. O ingresso do TRT goiano no fórum vai ao encontro da nova tendência do magistrado e do Poder Judiciário de buscar uma aproximação maior com a sociedade. Eu espero que ela seja bem recebida pela sociedade, né? Da minha parte, ela é muito bem-vinda. Nós nos associamos, o Tribunal do Trabalho, a Procuradoria Regional do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, nós nos associamos na agenda goiana do trabalho decente. Nós queremos exatamente unir nossos esforços, concatenar as nossas ações para produzir melhores resultados. De forma que, como eu disse agora há pouco, o juiz rompa a sua inércia social sem perder jamais a sua independência e imparcialidade jurisdicional de julgador, o que é outra coisa. Então eu espero, eu me joguei nessa tarefa com muita alegria e com muita disposição. Eu espero que nós sejamos bem recebidos. Criado há 10 anos, o Fórum conta com quase 70 instituições participantes, tendo reconhecimento da Organização Internacional do Trabalho, OIT. É muito gratificante verificar que 10 anos depois o Fórum permanece crescendo, permanece ativo, permanece aglutinando pessoas. Prova dessa vocação de aglutinar pessoas envolvendo em torno desse tema é a adesão do Tribunal Regional do Trabalho no dia de hoje a esse Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho, cuja adesão faz com que o Tribunal Regional do Trabalho cumpra uma das metas constantes do Plano Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho lançado pelo Tribunal Superior do Trabalho. É, de fato, muito gratificante. Acidentes de trabalho podem ser evitados. Durante o 8º Seminário sobre Segurança e Saúde no Trabalho, o médico Zuher Randar afirmou que o grande desafio para a prevenção está em conhecer as causas e fenômenos que levam ao acidente ou adoecimento do trabalhador. Para o médico, as condições físicas do meio ambiente do trabalho, somadas às condições psicossociais, como o receio de perder o emprego, a reestruturação econômica e baixos salários, podem também levar o trabalhador a transtornos mentais, como depressão e estresse. Esses transtornos são também doenças relacionadas ao trabalho. Para se prevenir qualquer tipo de agravo à saúde das pessoas, tanto acidente como doença, e no caso os acidentes e doenças do trabalho, certamente nós precisamos saber aonde eles estão acontecendo, né? Aonde, como e por quê. Então, muitas vezes, a dificuldade maior que nós temos é de não ter a notificação desses casos. Logicamente que a maneira de intervir é você modificar o ambiente de trabalho, é melhorar as condições de trabalho.
trabalho. Mas nós precisamos saber, mesmo aquele acidente que não gerou uma incapacidade, que não gerou um afastamento do trabalho, nós precisamos estar sabendo, porque é desta maneira que nós vamos poder intervir, saber por que está acontecendo e aí sim, melhorar as condições, ver as causas que estão levando aquilo e intervir nas causas. Zuher Handar afirmou que atualmente o trabalhador sofre mais com doenças do que propriamente com acidentes do trabalho. De acordo com o médico, por ano são contabilizados 2 milhões de doenças, contra 321 mil acidentes relacionados ao trabalho. São as doenças ocupacionais e, particularmente, os transtornos mentais que têm elevado esse número. Contudo, ainda são poucos os casos notificados. Conforme estatística de emissão de certificação de acidentes de trabalho, CAT, em 2011, dos casos conhecidos, foram notificados 94,6% dos acidentes, 27% dos casos de tenossinovite e apenas 6,4% dos casos de depressão ocupacional. Hora extra. O empregado pode recusar-se a trabalhar horas extras? Sim, a recusa é legítima, salvo em caso de força maior ou dentro de limites estritos, quando a necessidade for imperativa. Para que o empregador possa legitimamente exigir trabalho em horas extras suplementares, deverá haver acordo escrito entre as partes ou norma coletiva. E no próximo bloco, o superintendente do Trabalho e Emprego em Goiás, Eberson Alcântara, vai falar sobre a atuação do órgão no combate ao trabalho degradante e aos acidentes de trabalho no Brasil. Veja a seguir. Em pleno século XXI, nos deparamos com histórias de trabalhadores que sofrem com a exploração desumana de sua força de trabalho. É grande o número de trabalhadores na informalidade e os que são submetidos a jornadas exaustivas, a péssimas condições de trabalho e até condições análogas à de escravo. Para garantir o cumprimento das normas trabalhistas, a sociedade brasileira conta com a atuação do Ministério do Trabalho e Emprego e das superintendências regionais. Hoje, no bloco de entrevistas, conversamos com o superintendente do Trabalho e Emprego em Goiás, Eberson Alcântara, que vai falar sobre a atuação do órgão no estado. Seja bem-vindo, doutor Eberson, à Hora Extra. Eu gostaria de agradecer a oportunidade a você, Fabiola, ao Tribunal Regional do Trabalho, que nós possamos levar aí informações, ao cidadão goiano no que diz respeito ao mundo do trabalho. Claro. Quais são as áreas de atuação da superintendência no estado? Que serviços ela oferece à população? A Superintendência do Trabalho, certo, é o próprio Ministério do Trabalho e Emprego no estado de Goiás. E ela tem uma atuação bastante ampla. Ela vai desde a fiscalização, através da auditoria, certo, nas empresas, para observar se a legislação trabalhista e se as condições de segurança e saúde do trabalhador estão sendo atendidas. Vai à emissão de carteira de trabalho, a concessão do seguro-desemprego ao trabalhador em um momento difícil da sua vida, a economia solidária, que é um incentivo às ações individuais e solidárias na atividade econômica, dentre várias outras atividades que nós temos e estamos à disposição do trabalhador para atendê-los em 17 cidades do interior do estado de Goiás e em 2 localidades em Goiânia, na Rua 94 e na Rua 85. As pessoas ainda chamam a superintendência de delegacia, porque ficou na cabeça de todo mundo. Exatamente, até hoje, a gente ainda ouve falar Delegacia Regional do Trabalho, delegado, mas essa mudança eu acho que ela veio com um conteúdo de mérito. Ou seja, ela deixou de ter um caráter eminentemente fiscalizador, aí com esse nome de delegacia, para ter algo um pouco mais amplo, por isso superintendência. Ou seja, ela atua na fiscalização, que é um dos aspectos mais importantes do trabalho do Ministério, mas tem uma vasta atuação de qualificação, de informação ao trabalhador, ou seja, todos os aspectos que dizem respeito à vida do trabalhador, a Superintendência do Trabalho e o Ministério está lá para atuar. A superintendência conta hoje com 80 auditores fiscais. Esse número é suficiente para a realização da fiscalização em todo o estado? Não, não é. Nós temos efetivamente 80 auditores fiscais, temos os servidores administrativos que atuam nas demais áreas
de atuação da superintendência, que não é especificamente a fiscalização, competência é do auditor, e tanto o número de servidores quanto o número de auditores, ele está insuficiente para que nós possamos atender toda a demanda da sociedade goiana. E isso pode ser observado, né, e está aí a olho nu para que todos nós possamos ver, o crescimento econômico do estado de Goiás. Além do Brasil ter crescido bastante economicamente, o estado de Goiás, situado aí logisticamente no coração do Brasil, teve a sua atividade econômica desenvolvida substancialmente, inclusive em índices históricos acima do Brasil como um todo. E para isso, para dar resposta a isso, nós necessitamos de aumentar o contingente de trabalhadores, auditores e servidores da superintendência e acreditamos que o novo ministro, que tomou posse a semana passada, o Brizola Neto, tem todas as credenciais e a sensibilidade para cooperar com as superintendências estaduais no sentido de melhorar a estrutura de atendimento ao trabalhador, no caso goiano. Vamos falar sobre uma atuação específica da superintendência, que é em relação à fiscalização do trabalho escravo. Por que isso ainda acontece em pleno século XXI, em Goiás e no Brasil? Nós temos alguns fatores que envolvem esse aspecto. O primeiro deles é de foro íntimo do ser humano, ou seja, quem submete o outro a esta condição é porque, eu acredito, não tem a menor empatia, ou seja, não consegue perceber, não consegue visualizar que do outro lado tem um ser humano. Este é um aspecto. Mas vai muito além disso. São pessoas que estão descumprindo a legislação. Ou seja, nós temos normas legais do Brasil em que o trabalho escravo, como não poderia deixar de ser, é absolutamente vedado e coibido, inclusive, com ações penais. E, nesse caso, certo, fatos que ainda ocorrem, pessoas que querem levar vantagem econômica, utilizando o trabalho do outro nessas condições. Mas o Ministério do Trabalho, através da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, e aqui eu também complemento com a Procuradoria Regional do Trabalho e o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, tem desenvolvido, cada um na sua área, uma atuação muito forte. Nós, da superintendência, através da auditoria, nós temos uma auditoria muito competente e, principalmente nessa área rural, para coibir o trabalho escravo, nós estamos trabalhando com muita força e com muita incisão. Tanto é que o estado de Goiás é um dos estados que mais resgata trabalhadores nessas condições no Brasil. E a nossa vontade, para isso nós estamos trabalhando muito, inclusive buscando junto à Procuradoria da República, que é a responsável pela ação penal, ou seja, para criminalizar essas questões, que nós consigamos ampliar os nossos trabalhos e evitar esse tipo de atividade no estado de Goiás. Apenas para complementar, nós estamos aí no Congresso Nacional, certo, com um projeto de emenda constitucional que diz respeito, inclusive, à expropriação. O que seria a expropriação? A perda da terra para aqueles em que nesta propriedade esteja sendo detectado, ou seja detectado a utilização de trabalho escravo. Você acha que isso pode diminuir o problema? Com certeza, porque vai ser uma penalização bastante grave. Ou seja, nós temos as sanções administrativas, que são as multas, nós temos a possibilidade da sanção penal, que é a criminalização, inclusive com penas restritivas de liberdade, e complementando com essa, nós teremos a ampliação da sanção financeira, econômica, que é a perda da propriedade. Então nós estamos aguardando com muita ansiedade, certo, que o Congresso Nacional, através da Câmara e do Senado, definam os critérios em razão dessa desapropriação e que a lei possa estar em vigor o mais rápido possível. O senhor falou que Goiás é o estado que mais resgata trabalhadores em condições análogas a de escravo. Isso significa que existe mais trabalho escravo em Goiás do que nos outros estados ou não? Exatamente isso que você está dizendo. Não. Certo? A questão é que em Goiás, em razão do intenso trabalho, nós detectamos de imediato, e inclusive com denúncias, você ouvinte, certo? Participe com denúncias desse absurdo que ainda acontece no Brasil e no estado de Goiás, e a Superintendência do Trabalho, através da auditoria, está em cima, fazendo o resgate e não permitindo que isso ocorra. Por isso os números de Goiás são expressivos em encontrar o trabalho escravo, o análogo ao escravo. Não quer dizer que em Goiás, no nosso território, tenha mais do que outros estados, como o Mato Grosso, como o Pará, que são estados com vastas áreas de atividade rural. Na sua opinião, a escravidão urbana é tão grave quanto a escravidão no meio rural? Mas esse assunto a gente conversa no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o superintendente do Trabalho e Emprego em Goiás, Eberson Alcântara, que está falando sobre a atuação da superintendência no estado. Doutor Eberson,
A escravidão urbana é tão grave quanto a rural? Nós não temos dúvida, né? A questão de trabalho análogo a escravo, a escravidão urbana e a rural, elas estão no mesmo patamar, ou seja, um trabalho degradante e um trabalho inaceitável. Existem algumas diferenças. Na zona urbana, ou seja, na área urbana, a condição de denúncias é maior. Na área rural, é mais difícil de você identificar o trabalho escravo, que estão em propriedades grandes, em propriedades fechadas. Na zona urbana, acontece muito mais denúncia, ou seja, a possibilidade da superintendência, através dos auditores, estarem atuando, ela acontece com muito mais propriedade na zona urbana. Mas a gravidade, as penalidades, as sanções são as mesmas. Existem casos recorrentes no Estado? Nós estamos percebendo que, em razão, certo, do aumento da atividade econômica, da busca de mão de obra em outros estados para atuarem em Goiás, é bem verdade, infelizmente, que os casos de trabalho análogo à escravidão na zona urbana, ou seja, nas cidades, têm aumentado. Mas nós esperamos que, com o trabalho da superintendência, da auditoria e também dos outros órgãos que se envolvem na questão, nós consigamos efetivamente coibir e conscientizar a sociedade que essa prática é inaceitável nos dias de hoje. Por outro lado, o senhor havia comentado que esse é um bom momento econômico no Brasil para o trabalhador. Por quê? Sem dúvida. Se nós temos, por um lado, que eu citei nesse momento, certo, que a busca de trabalhadores em outros estados leva à possibilidade de abuso desses trabalhadores, por outro lado, o aumento da atividade econômica, o desenvolvimento econômico, como eu disse, do Brasil e no Estado, faz com que as oportunidades de trabalho sejam muito maiores. Junto com essas oportunidades de trabalho, a força do trabalhador, em não estando satisfeito em uma empresa, ele vai ter vaga com certeza em outra empresa. Em razão disso, os empregadores também estão modernizando e estão percebendo que o caminho de fidelizar o seu trabalhador, que é a principal componente de uma empresa, é o trabalhador. Com isso, o empresário está se preocupando mais com a legislação, está se preocupando mais com aspectos do ambiente de trabalho para que esses trabalhadores possam permanecer nas suas empresas. Portanto, o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico do Brasil tem favorecido aos trabalhadores na conquista de melhores condições de trabalho. Falando sobre saúde e segurança no trabalho, os milhares de acidentes de trabalho que acontecem todos os anos no Brasil poderiam ser evitados ou pelo menos diminuídos? Nós não temos dúvida disso, né? No final do mês de abril, o momento em que se dedica anualmente, né, e de forma mais específica, à questão de segurança e saúde do trabalho, nos faz refletir e nos faz ampliar as nossas atividades de orientação e de fiscalização em relação à questão de segurança e saúde. Por quê? Porque a questão de segurança e saúde, que seria os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletiva e todas as questões do ambiente de trabalho, inclusive a qualificação do trabalhador para utilizar determinadas máquinas, leva a uma redução dos acidentes de trabalho. E o acidente de trabalho, com o acidente de trabalho, que é algo que infelizmente ainda ocorre na atividade econômica, perdem todos. Perde o trabalhador, que pode perder a vida, pode não ter condições de voltar ao trabalho, perde a sua família pelos mesmos motivos, perde a empresa porque vai estar perdendo um trabalhador, alguém que compõe o seu quadro de produção, vai ter que ter gastos financeiros e econômicos no sentido de reparar todos os danos causados. E aí nós temos um fato importante de ser informado aqui para todo cidadão, para o empresário, para o trabalhador. O INSS, através da sua procuradoria, está buscando os nossos processos de fiscalização de acidentes de trabalho para que as empresas que não tenham cumprido todos os aspectos que a legislação obriga, que ela vá ressarcir ao governo federal, ao INSS, todos os gastos que o governo tem com aquele trabalhador, seja com tratamentos médicos, seja com os valores pertinentes à pensão ou aposentadoria desse trabalhador. Portanto, é um alerta para todos, para que cumpram os aspectos de segurança e de saúde no ambiente de trabalho. A terceirização contribui para o aumento de acidentes? Nós acreditamos que a terceirização, antes de falar dos acidentes, ela é algo inexorável, porque trata-se de especialização em diversas atividades em que uma empresa especializa-se apenas em uma parte daquele produto econômico, daquele resultado econômico que vai ocorrer. Agora, quando a terceirização ela é feita sem os critérios devidos de responsabilidade de quem toma o trabalho de terceirizado, para que todas as condições legais, sejam de documentação, sejam de segurança e saúde, sejam cumpridos, ele pode levar sim, e tem levado ao aumento de acidentes de trabalho.
A gente observa, por exemplo, o corte de cana, o corte de eucaliptos, nas olarias, nas cerâmicas, na produção de tijolos, na produção de carvão, onde nós temos aí terceirizações ilegais, indevidas, que o número de acidentes de trabalho é muito maior. Agora, quando a terceirização é feita respeitando todos os aspectos legais, tanto da empresa que contrata quanto da empresa que é terceirizada, eu não vejo nenhum problema. Bom, falando em terceirização, acidente de trabalho, a superintendência, junto com outros órgãos afins, está desenvolvendo ações em prol do trabalho decente. O que essas ações prevêem de forma a evitar esses abusos contra os trabalhadores? Olha, isso é muito interessante. E eu gostaria, inclusive, que a população tomasse conhecimento que vários órgãos federais, certo, dentre eles a Procuradoria Regional do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, o INSS, a Advocacia Geral da União e a Superintendência do Trabalho, ou seja, o Ministério do Trabalho e Emprego em Goiás, se uniram, certo, e estão desenvolvendo um trabalho integrado, inclusive com a Agenda Goiana do Trabalho Decente, no sentido de que ações de educação, ações em que nós nos reunimos com setores produtivos, como por exemplo da construção civil, para discutirmos, para informarmos a necessidade de cumprimento das normas legais e de cumprimento das normas de segurança. E isso tem propiciado, através disso que nós chamamos de diálogo social, certo, de um significativo avanço de que as questões legais possam ser atendidas e nós não tenhamos que recorrer a uma fiscalização forte, a uma propositura de ação por parte da Procuradoria e nem de ações judicializadas para que tenham que ser julgadas. Ou seja, o problema é resolvido previamente e isso é mais barato, isso contribui para um avanço na sociedade e isso é bom para todos nós. E a sociedade aplaude. Muito obrigado. Obrigada pela entrevista aqui, doutor Eberson. Eu gostaria também, de agradecer, porque são oportunidades como estas aí, propiciada pelo Tribunal Regional do Trabalho, levando informação para o trabalhador, levando informação para a sociedade, que cada um de nós aqui, você aí, cidadão, possa efetivamente estar atuando na sociedade para uma melhoria da vida de todos nós, principalmente no que diz respeito ao mundo do trabalho. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Hora Extra fica por aqui. Obrigada por sua atenção e até a próxima semana. Confira mais notícias sobre o TRT de Goiás no Facebook e no Twitter. Até lá. Na edição do Hora Extra desta semana, você vai conferir as seguintes notícias. TRT ingressa no Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Conhecer as causas e fenômenos que levam ao acidente de trabalho pode ser um grande desafio para a prevenção. Veja ainda a entrevista com o Superintendente do Trabalho e Emprego em Goiás, que fala sobre a atuação do órgão no combate ao trabalho degradante e aos acidentes de trabalho no Brasil. Aguardamos você!